quem Deus espera. Sem essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera. Aleluia. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia. Glorificado seja o Senhor pela sua bondade, pela sua graça manifestada em nossos corações. Vamos meditar na palavra de Deus. Nós temos o privilégio de acreditar. Nós tivemos a graça de receber a palavra do Senhor e, portanto, devemos examinar. Jesus orientou: examinai as Escrituras. É necessário examinar as Escrituras. O nosso texto é Lucas capítulo 20, um capítulo cheio de instruções, de orientações do Senhor Jesus e com muitas reprovações às atitudes dos religiosos, dos escribas, dos fariseus. Sempre foi um problema, uma dificuldade para o Senhor Jesus conviver com aquela gente e buscar, de alguma forma, instruir os seus discípulos para que se livrassem dos maus exemplos. O mau exemplo é uma coisa muito triste. Mau exemplo paterno é uma tragédia, porque os pais que dão maus exemplos, eles não podem nem reclamar quando os filhos aprendem as lições nocivas. As mães que dão mau exemplo não podem reclamar. Algumas reclamam aqui, assim, meio acanhada, mas, na verdade, mau exemplo também é semente. Mau exemplo é semente. Mau exemplo de empresários diante do físico, por exemplo, eles lesando as autoridades e as instituições, eles passam para os seus servidores, os seus cooperadores, sei lá, seus empregados, seus, como chamam hoje, tem outros adjetivos para falar de empregado. Empregada doméstica, secretária. Empregado, não, são nossos... Bom, resultado, o mau exemplo do empresário ensinando o povo a roubar o governo, ele termina ensinando as pessoas a roubar ele também. Então é um negócio sério, mau exemplo. E mau exemplo de fariseu era uma tragédia. Mau exemplo de sacerdote, uma tragédia. Mau exemplo de delegado, de pastor, de doutor. Mau exemplo é uma semente perversa, uma semente ruim. O capítulo 20 de Lucas está cheio de instruções a respeito disto. No batismo de João, Jesus falou e o mau exemplo dos religiosos foi rejeitar. Rejeitaram, não avaliaram se era verdade, se não era, se era uma procedente, não. Rejeitaram e terminou João sendo morto. Na questão dos lavradores maus, neste capítulo 20, os lavradores maus, o Senhor Jesus fala do dono da propriedade que se ausentou e ficou mandando embaixadores para buscar resultados, e todos foram vítimas dos arrendatários. Na questão do tributo, eles quiseram envolver Jesus contra as autoridades. E o tributo é necessário, é justo, é digno, dá para o César. E você sabe o que aconteceu. Era só tentativas de envolver Jesus ou de fazer Jesus sofrer consequências de atitudes ilícitas. Na questão da ressurreição, eles levaram aquela mulher envenenada lá, aquele negócio. A mulher que foi mulher de Sete, e na ressurreição, quem seria o marido dela? Só nocivas, só sementes nocivas. E o Senhor Jesus
vence todas, porque Jesus era o Filho de Deus, tinha sabedoria e tinha graça. E aqui no final do capítulo, os versículos 45, 46 e 47 é o que nós vamos ler e aprender juntos. O Senhor Jesus advertindo os seus discípulos a não cair em tais situações. E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, mas devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. O mau exemplo daqueles religiosos foi apontado pelo Senhor Jesus como sendo algo de consequência que ultrapassa as dimensões. O mau exemplo, a perversidade religiosa. Vai para a casa das viúvas e faz orações prolongadas e cria um clima de confiança. E Jesus usou o termo devora, ou seja, eles maculam a honra das viúvas, colocando em questionamentos a dignidade delas, a honestidade delas, a pureza delas. Então, o Senhor Jesus fala neste texto a respeito de mau exemplos. Tudo que Jesus falou, reprovando os religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, os sacerdotes, e todo o povo ouviu, porque Jesus estava sempre rodeado por multidões. O versículo 45, aqui neste capítulo 20, diz: e ouvindo todo o povo, ou seja, todo o povo ouvindo Jesus falar a respeito de tantos temas que os fariseus desprezavam, brincavam, zombavam, e, na verdade, era um mau exemplo, Jesus falou publicamente, todo o povo ouvindo o que Jesus falou. Jesus agora se dirige aos seus discípulos, ao seu grupo particular. Disse Jesus aos seus discípulos: quem interessar possa, foi dito isso no começo. Tudo o que Jesus falou foi público, a respeito dos lavradores maus, a respeito da vinha, a respeito da ressurreição. Vocês são ignorantes, não entendendo, na ressurreição não existe casamento. Jesus foi tudo público. Tudo público. Agora, Jesus fala para os seus discípulos, ouvindo todo o povo, tudo que Jesus falou. Agora Jesus fala para os seus discípulos, eles tinham que ouvir, absorver para evitar o mau exemplo. E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos, evitem, guardai-vos dos escribas. Fuja do mal, da aparência do mal, não sigam os passos deles, não façam como eles fazem. Guardai-vos dos escribas, que querem andar chamando a atenção com vestes compridas, para chamar a atenção, santidade, pureza, dignidade, diferenciação. Eles amam as saudações nas praças, mais um motivo para chamar a atenção, mais uma situação de quem quer aparecer.
amam as saudações públicas e tal, chamando a atenção. Amam os principais assentos, as principais cadeiras nas sinagogas. Está lá, o grupo seleto, lá da frente, tudo. Amam as principais cadeiras. É a opção deles, a escolha. Talvez ninguém nem ouse sentar naqueles lugares. E os principais lugares nos banquetes. Essa mesa aqui é dos escribas, essa daqui é do fariseu, essa daqui... Mas devoram as casas das viúvas. O exemplo deles é uma vergonha, é negativo, é nocivo, é perversidade. Eles aparentam ser tudo uma beleza, mas no tocante, no quesito casa das viúvas, eles são os porcos, são sujos, emporcalha até a honra das viúvas, emporcalha a família, os remanescentes daquele falecido. Mas eles devoram as casas das viúvas, vai fazendo orações prolongadas, pretexto de consagração, pretexto de espiritualidade. E hoje não é assim, não? Hoje não tem isto, não? Como tem nos dias de hoje, como é normal, infelizmente, a gente ouvir. E alguns têm a infelicidade de conhecer. Eu tenho sempre o cuidado de evitar. Não fui um discípulo original de Jesus, mas discípulo ponta de rama. Sou um discípulo ponta de rama, aqui na 1000ª geração. Mas o que o Senhor Jesus ensinava a todos. É válido para todos, até a consumação da história. Eles devoram as casas das viúvas, eles danificam a imagem moral das viúvas, eles arruinam a honra dos outros, fazendo suas orações exageradas, prolongadas. Além de aparecer, ainda tentam, de alguma forma, se beneficiar da inocência de algumas, da confiança, a confiança, acreditar sem questionar. Credibilidade demais pode ser um risco. Acredite, mas tenha cuidado. Dê atenção, mas tenha cuidado. Aprenda a observar. Mau exemplo também é semente. Uma semente que produz um fruto perverso, maligno, cruel, nocivo, destrutivo. Mau exemplo é semente do mal. Mau exemplo de pai, mau exemplo de mãe, mau exemplo de filhos, de irmãos. O irmão mais velho deveria ser o exemplo para os outros. Foi o que primeiro caiu. Na droga, na prostituição, na desonestidade. E os outros? Mau exemplo dos pais é uma semente nociva. Mau exemplo dos líderes na igreja. Mau exemplo. Nossa nação hoje, uma cadeia grande. Se murar o Brasil, vira uma penitenciária. Bandido que não acaba mais. O cidadão preso dentro de casa com um cadeado e uma corrente na porta. Se botar só o cadeado, não tem que botar um cadeado, uma corrente com 3, 4 voltas. As metalúrgicas faturando alto por causa do ladrão, dos bandidos. Uma nação repleta de bandidos. E o mau exemplo parece que não vem de baixo, não. Quem é que comanda? Quem é que arbitra? Quem é que julga? Quem é que assina? É uma tragédia. Mau exemplo de pai, de pastor, de padre, de doutor,
mau exemplo de vereador, deputado, prefeito, mau exemplo de senador, de presidente de juízes. Uma lástima que levou nossa nação a um abismo. Já estamos no abismo. Só falta realmente afundar. Tem abismo que tem maiores profundidades. A nossa oração hoje é exatamente pelos pais, pelas famílias que têm filhos como dependentes químicos. A angústia, o sofrimento de ter filhos dependentes químicos é terrível. Em algumas casas são os pais. Deus tenha misericórdia. Bendito o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, meu Senhor, pelo testemunho das Escrituras. Obrigado, meu Senhor, pelo ensino de nosso Salvador. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja formada por homens e mulheres que receberam o perdão e a transformação. Obrigado, meu Senhor, por aqueles que estão no caminho, muito embora ainda andando devagar, andando com riscos, andando, Senhor, sem o desenvolvimento necessário. Deus fiel, Deus Todo-Poderoso, abençoa a tua igreja. Abençoa as famílias, meu Senhor, que estão sofrendo por causa de drogas, por causa de vícios, por causa de hábitos ruins. Senhor, tenha misericórdia dos pais e dos filhos, tenha misericórdia, meu Senhor, daqueles que deveriam ser um exemplo. Amado Pai, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.